Olá, pessoal. Estamos nós aqui para a nossa sexta aula. E como é que está ficando? As aulas estão ficando interessantes? Vocês estão entendendo bem? Estão lendo o material? Estão lendo também o material complementar? É importante, tá? Vocês vão precisar bastante desse conhecimento. Vou começar a compartilhar aqui a tela, né? Para que vocês vejam o que é que a gente vai discutir hoje. Hoje nós vamos trabalhar sobre o modelo burocrático da administração pública. A gente já havia começado a trabalhar, a discutir alguma coisa sobre o modelo burocrático, né? Que a gente estava discutindo sobre a disfunção desse modelo. Mas veja bem, o que a gente vai buscar? Esse modelo, ele é baseado na teoria da dominação de Max Weber, que vocês já viram no início das aulas, a teoria da dominação, já? Vocês lembram? Se não lembram, vamos lá, dá uma olhadinha de novo. A gente tá, é tudo bem amarradinho, tá? Como a gente já viu. Aqui a gente vai ver como foi que foi desenvolvida essa teoria. Principalmente aqui no Brasil, em termos de conceito, concepções teóricas, abordagens e características. E nesse capítulo a gente tem como objetivo entender os diferentes momentos em que se verifica a presença e as características desse modelo no Brasil, ok? Então vamos lá. A gente começa discutindo sobre o período de Getúlio Vargas, que foi estabelecido o modelo burocrático, né, através desse departamento administrativo de serviços públicos chamado DASP, que foi desenvolvido em 1938. Após a quebra mundial provocada pela crise de 1929. Essa crise ela foi terrível. Foi logo após a Primeira Guerra Mundial. Houve uma quebradeira, bolsas de valores foram lá embaixo, e o mundo sofreu com isso. Quem liderava, né, e ainda de uma certa forma lidera esse mercado de negócio de ações, os Estados Unidos, ele sofreu um tombo violento. Nós vimos nessa época a empresa que é o xodó norte-americano, né, a Ford. A Ford chegou a ponto de sair de 132 mil empregados para 30 e poucos mil empregados. Imagina a quantidade de dinheiro que subiu de mercado, parou de circular de uma hora para outra. As pessoas começaram a ver uma realidade totalmente diferente. Então, eles precisavam de alguma coisa para organizar. Lembra que a gente vinha discutindo sobre o patrimonialismo? Pois é, uma das coisinhas também corroborou muito para auxiliar essa quebradeira toda. Então, esse modelo, que é o modelo burocrático, ele veio com a intenção de impulsionar a indústria. Nossa, aqui, né? Os Estados Unidos já estavam utilizando. Então, a gente foi lá e pegou para nós também. E promover essa transição de uma economia agrária, né, que a gente tinha muito na produção na zona rural, para uma economia mais industrial, que era a moda na época, né, trazer para a indústria. E expandir principalmente os direitos sociais. Particularmente relacionado ao trabalho. Então, esse modelo burocrático, ele é antagônico, ou seja, ele é contrário ao modelo patrimonialista. Mesmo que a gente identificou que ele apoiou, não foi que ele apoiou, ele deu uma certa orientada no patrimonialismo no que tange a situação de hierarquia, lembra? Que faz parte da burocracia. Então, mas ele termina encontrando no Max Weber o maior teórico, foi quem mais discutiu. Teve outros que discutiram, mas ele que foi mais enfático em relação a essa discussão. Onde ele está discutindo a questão da impessoalidade. Lembra do patrimonialismo? Era pessoal, né? Pois é. Aqui nesse caso é impessoal. Formalidade no patrimonialismo era informal, entendeu? E profissionalismo, aonde no patrimonialismo não tinha profissionalismo. Tinha o seguinte, eu posso colocar qualquer pessoa em qualquer cargo porque eu sou o cara, né? E aqui já não pensa assim. Então vamos ver. É a visão de Weber quando a gente contrapõe com esse Pederheim, né? Esse plano de desenvolvimento.
Então, na visão de Weber, a burocracia ela é delineada por princípios estruturados, ela é totalmente estruturada, de setores jurisdicionais estáveis, autoridades normativas e controle rígido. Isso é burocracia. Contudo, o plano diretor, esse PDRAI nosso aqui do Brasil, da era Vargas, o sistema burocrático ele terminou se mostrando ineficiente devido aos controles excessivos. Aí, quando vem o seguinte, o pessoal fala, eu não gosto da burocracia, porque a burocracia não presta. Não é isso, são as disfunções dessa burocracia que termina atrapalhando o processo. Veja bem, se estava funcionando nos Estados Unidos e na Europa e não funcionou no Brasil, foi por causa de quê? O excesso de controle. Você imagina o seguinte, você vai começar a fazer um controle na empresa que você trabalha, no órgão que você trabalha. Então, você vai botar um fiscal, um gerente de fiscal, um coordenador de gerente e um diretor do coordenador do gerente do fiscal. 4 pessoas, cada um você vai dar um salário de X dinheiros lá para eles. E no final das contas, quando você gasta aqueles X dinheiros durante um ano, você vai ver que você gastou aproximadamente 15, 20 mil reais para controlar 5, 10 reais. Entendeu? Ou seja, o excesso de controle, ele é ruim. A redundância do controle é positiva, que é utilizado bastante em aeronave, por isso que diz que é a forma mais segura de viajar. Há várias redundâncias. Se um sistema não funciona, ele vai para outro e vai para outro até que tudo funcione. Mas o nosso aqui não foi bem assim. Aí terminou sendo resultando o quê? A lentidão do processo administrativo, a ineficácia estatal, justamente para atender a demanda. Lembra que todo mundo, você com certeza já disse isso, nossa, a coisa pública é muito morosa, tudo é muito devagar, não é verdade? É um excesso de burocracia, é a disfunção da burocracia, entendeu? Então, essa hierarquia rígida de cargos e níveis de autoridade, embora proporcione uma estrutura, levou uma estruturação monocrática, limitou a capacidade de resposta do Estado, que tudo terminou confluindo para uma única pessoa. Por isso que tem o Estado é o que esse desenhozinho que você tem aí do lado. Uma mão é grande que arrecada, mas a mão que cuida é basicamente um gancho, entendeu? Não dá muito resultado. Então, quais são as abordagens do modelo burocrático? Primeiro, a racionalidade dos objetivos. O objetivo ele tem obrigatoriamente que ser racional. Os cargos e tarefas têm que ser muito bem definidos, não é qualquer coisa. Não, vamos começar, bota aqui, coordenador de observação dos alheios. Não existe. Primeiro, o objetivo está racional, então o cargo tem que ser bem definido, para que isso aconteça rapidez nas decisões. Entendeu? Então, a interpretação única e clara dos regulamentos e das normas, que muitas vezes o que acontece? Uma pessoa lê um regulamento, entende que deve ser feito dessa forma, uma outra pessoa lê e entende que tem que ser feito de uma forma diferente. Ou seja, termina colisão no entendimento, ou totalmente distorção. Okay? E a uniformidade de procedimentos e rotinas de trabalho. Isso são as abordagens. A manutenção da continuidade da organização, ela não pode parar. Ela não pode parar. A diminuição dos atritos entre os indivíduos. Se todo mundo entender como funciona realmente, tiver tudo muito bem alinhado, os objetivos bem definidos, as pessoas serem profissionais, o atrito, se houver, será positivo e não negativo. A estabilidade na decisão, a constância, mais uma vez, volta aquela coisa, o entendimento real de quais são os regulamentos. A confiabilidade das decisões, porque tudo está muito alinhado, tudo está muito bem definido, tudo está muito bem estruturado, então automaticamente a confiabilidade vai existir para que as decisões sejam tomadas de uma forma reta e que as pessoas possam confiar. Então a existência e benefício para as pessoas da organização, já que a hierarquia formal, a divisão clara do trabalho, racionalidade, treinamento e principalmente uma coisa chamada de meritocracia, ou seja, quem é melhor, quem faz melhor, tem que ganhar mais, tem que ter mais privilégios. Isso é de uma forma profissionalizada, entendeu? Então,
Se a gente vai discutir a característica desse modelo burocrático, a gente tem. A organização ela vai ser revestida de normas legais. Característica, tá? E regulamentos estruturantes. Ou seja, tem que haver normas. Tem que haver formas corretas. É o que a gente chama de política institucional. Então, essa estruturação e organização dos processos, o foco é no processo e não mais no resultado. Eu preciso ver como o processo está caminhando. Eu não quero ver só o resultado, é o processo. Esse é a visão, a característica do modelo burocrático. A divisão racional e racionalizar o trabalho, ele pensar em cada etapa para ser mais eficiente. Daí o foco no processo. Cada etapa, cada processo, ele tem que ser muito bem analisado e as pessoas competentes lá trabalhando. Assim como essa comunicação deve ser formalizada em documento, para evitar confusão na hora da interpretação, entendeu? E a regra da impessoalidade. Ou seja, nos relacionamentos dos funcionários da organização, há impessoalidade. Veja, essas caixinhas aí. As caixas têm a mesma altura, mas os indivíduos têm altura diferente. Para eu poder deixar tudo organizado, o maior ficou sem a caixa para dar para o menor para poder ficarem todos na mesma altura. Ou seja, um equilíbrio. Okay? Então, a utilidade ela precisa ser hierarquizada de uma forma vertical, tal qual a hierarquização dos cargos. Entendeu? Vertical. Hoje, a gente discute muito na horizontalização. Ao invés de subir, você achata, porque essa comunicação lateral fica mais fácil do que você subir para comunicar lá em cima. O estabelecimento de procedimento padrão. Por isso que a gente discute sobre o que é chamado de procedimento operacional padrão, POP. Ele vem de uma forma que, quando ele está padronizado, qualquer pessoa, vamos supor, você pode sair em férias e o teu colega pode assumir o teu cargo porque ele vai saber fazer, está tudo padronizado. Tem gente que não consegue sair em férias porque só ele sabe fazer aquilo. Nenhuma organização, seja ela pública ou privada, pode estar dependente de um servidor, de um empregado, entendeu? Então, vamos lá. A especialização da administração é baseada na competência e no mérito. É isso que se prega para a visão da burocracia. Outra, a previsibilidade das rotinas. Sabe o que é esperado e em quanto tempo será entregue. Se você compra um veículo e vai fazer uma manutenção dentro da concessionária onde você comprou, está tudo escrito o que é que vai ser, quanto tempo que leva. Eles não extrapolam o tempo, a não ser se aconteceu algum serviço além daquilo. Mas se for só o padrão, aquele padrão, ou a rotina, né, não vai extrapolar o tempo. E a profissionalização dos funcionários da organização, treinamento técnico constantemente, justamente para não haver perda de tempo e daí acontecer meritocracia com base na habilidade, competência e resultados. Ok? Então, quais são essas disfunções do modelo burocrático? Primeiro, a rigidez excessiva. Quando a estrutura burocrática é tão inflexível que dificulta a adaptação a novas situações. Muito travado. A lentidão nos processos. Essa própria rigidez vai terminar levando a lentidão no processo. Esse bonequinho aí do lado, não sei se vocês já assistiram, a zootopia. Esse momento é muito interessante, que isso aí é uma preguiça e ela trabalha no ambiente público, é uma servidora pública. E ela é literalmente lenta. Só que não vou dar spoiler, porque quem não assistiu vai se surpreender com o final. Mas é muito interessante para você ver esse exemplo. Então, os procedimentos burocráticos são excessivos e terminam tornando as decisões difíceis, lentas e demoradas. O excesso de formalismo. O excesso, entendeu? A disfunção é isso. O formalismo deve existir, mas o excesso dele é que termina fazendo um foco excessivo na conformidade, com regras e procedimentos que podem resultar em perda de agilidade e criatividade na resolução do problema. Muitas vezes você sai um pouco da formalidade para poder dar um resultado melhor. Então você utiliza isso como sendo boas práticas, reescreve o processo e apresenta e dá o resultado. Com certeza a instituição vai aceitar, seja ela pública ou privada, porque ela precisa ser mais ágil. A centralização nas decisões, que é uma outra disfunção. Ou seja, a hierarquia é tão rígida e limita a autonomia
e não promove a descentralização, ou seja, tudo termina estourando na mesa de uma única pessoa. Se essa pessoa não estiver presente, estiver viajando, muitas vezes ele não delega para outra, e essa decisão precisaria ser tomada hoje, vai ser tomada só a semana que vem. Então, veja lá, a despersonalização das relações. A impessoalidade, como eu falei para vocês, é uma característica do modelo burocrático. Mas só que tem uma coisa, o excesso dessa impessoalidade faz com que reduza a empatia. As pessoas não vão se enxergar, não vão perceber o outro. Então, essa conexão entre o funcionário com o público atendido, entendeu? Ele tem que fazer aqui. Se tiver que bater carimbo, a pessoa passa, ele bate, vai embora, vai, próximo. Isso está falando com você atendendo ao cliente, mas também tem a questão dessa impessoalidade com os seres humanos, os colegas de trabalho. O excesso de papelada de documentação, pelo amor de Deus. É documento para controlar documento para registrar o controle de outro documento. E outra situação que leva à disfunção da burocracia é essa resistência à mudança, entendeu? Quando ela é muito burocrata e que essa burocracia, a disfunção é muito alta, lembra que eu te falei, você trouxe uma nova forma de fazer o processo, mas se ela for muito burocratizada, vai ser difícil você convencer que da forma que você fez é melhor. Então, esse silo de informações que ele chega, que uma segmentação excessiva do departamento pode dificultar a comunicação, ou seja, cada departamento só fala aquilo ali dentro. Como é que eles vão falar com as outras áreas? Vamos dizer, um pessoal da área de sistema de informação, da área de tecnologia da informação, dependendo dessa segmentação, ela não consegue conversar com os usuários, porque eles vão falar tecnicamente, o usuário vai fazer da forma que ele entende e que ele precisa. E foco na conformidade em detrimento da eficiência, ou seja, tem que ser conforme. Não quero saber se vai ser mais eficiência ou não, mas tem que ser conforme. Está escrito nas regras enrijecidas. Por isso que essa busca pela conformidade com regra pode terminar sacrificando a eficiência. E a baixa capacidade de resposta. Ou seja, a rigidez do modelo, e isso eu estou falando, gente, disfunção. Não é isso que é burocracia, é a disfunção dela. Essa rigidez do modelo burocrático, quando é muito rígida, ela vai terminar resultando na dificuldade para responder às demandas rápidas e emergenciais. Tipo, aconteceu uma coisa. Não, peraí, o que a gente vai fazer? Não tem que falar com fulano, tem que falar com o ciclano, tem que preencher um formulário, que tem que documentar, que tem que fazer isso, aquilo, outro. E aí? Quando chegar com o resultado, já explodiu. Não é isso? Então, veja bem. Como a gente comentou, há uma situação muito interessante quando você para pensar sobre a burocracia. A burocracia ela é imprescindível, ela é muito importante. Mas só que tem uma coisa, ela precisa ser inteligente. Ela tem que ser observada para não acontecer a disfunção. Se ela for trabalhada de forma inteligente, nossa, ela vai ser um parceirão teu, principalmente na gestão pública. Mas se não for feito dessa forma, amigo, vai ter problema, tá bom? Nós discutimos sobre o modelo da burocracia, ok? Então, por aqui nós vamos ficando e eu espero vocês para a nossa próxima aula. Espero que fique legal. Até a próxima, gente. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.